Opa, boa tarde. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. A gente entra no ar agora com os donos da bola para se despedir dessa semana com a boa notícia aí da vitória do Brasil para cima da Costa Rica. Sofrida, mas ainda assim uma vitória, né não, Carmo? Boa tarde pra você. Boa tarde. Melhor com vitória, né? Ainda bem, né? Melhor que como... depois daquele empate xoxo lá no começo não estava muito legal, não. Brasil, como já dizia minha avó, é melhor ganhar do que perder, né? Exatamente. Então, se é para estar aqui, vamos estar com alegria. Foi sofrido, foi dolorido, foi difícil, mas o Brasil conseguiu uma importante vitória, 2-0 sobre a Costa Rica, segue no campeonato, né? A Argentina toma de 3 um dia, o Brasil ganha de 2. Bom, a gente saiu melhor do que os hermanos, pelo menos. Vamos lá com o fim de semana e aquilo que a gente tem aí. Pois é, eu aproveito para começar o programa de hoje agradecendo ao Luciano, a todo o pessoal lá da Western Magazine que está me vestindo hoje, me deixou bonitão. Lá você encontra roupas masculinas e femininas, vários estilos diferentes para ficar sempre no capricho lá na Rua Vilaça, bem no centro de São José dos Campos. Bom, é hora da gente começar a falar do esporte, então o assunto é a Águia do Vale e o São José, que não vence há 2 rodadas no Paulista da 2ª Divisão. O time caiu da liderança para o 3º lugar no Grupo 4 e no próximo domingo precisa vencer o já eliminado União Mogi. A repórter Sandra Riva bateu um papo lá com o técnico Ricardo Costa para saber sobre o time e, é claro, os preparativos para a partida de domingo. Vamos conferir. Ele está brigando para conseguir uma das 3 primeiras vagas do grupo para conseguir a classificação para a próxima fase. Para isso, tem que vencer os próximos adversários. O próximo mais direto agora é a União Mogi. E para falar sobre esse confronto e também sobre a situação do time, o Ricardo Costa, que é o técnico do time, está aqui. Ricardo, explica para a gente, né, a situação, por exemplo, para esse jogo específico domingo. União Mogi não está mais mirando a classificação porque não tem mais como. Agora, o São José sim, né, está querendo aí conseguir uma dessas vagas. Você acha que isso pode facilitar o jogo, né, tendo o adversário que não está mais em busca desse objetivo ou não? De repente a gente não pode subestimar e eles vêm realmente para mostrar aí que também eles têm um bom futebol, né? Exatamente, acho que toda atenção é pouco, né? Apesar de já estar eliminado, existe uma motivação de poder mostrar o futebol, né? Eu acho que são jogadores jovens, então eles buscam isso também. A motivação deles não vai estar dentro da competição, mas sim para o futuro deles, então existe a motivação. São jogos que se tornam um pouquinho mais difícil pela falta, às vezes, de responsabilidade da equipe adversária. Dificulta um pouco, bagunça um pouco a parte tática, então a gente tem que ficar ligado. Mas a gente sabe que a importância dos 3 pontos nesse jogo vai ser fundamental para a nossa classificação. Então nós vamos lá para ganhar o jogo, né? Independente do adversário, vamos respeitar muito o adversário, mas a gente tem que ir lá e ganhar o jogo. Mesmo porque, né, depois do União Mogi tem mais 2 adversários diretos, né, que é o Paulista e também tem o Flamengo de Guarulhos, né? São 3 pontos importantes, porque depois vem confrontos, né? E existem confrontos vai ter Flamengo e Paulista também essa próxima rodada. Então a pontuação vai nos ajudar desde que a gente vença o jogo. Então é importante a vitória e pensar no Paulista, né, para próximo jogo, pensando na classificação melhor. Então nós vamos lá para tentar aproximar da classificação e depois jogar contra o Paulista em casa, tentar aí passar eles na pontuação geral. Entendi. O Ricardo, fala para o torcedor realmente o que aconteceu com o desempenho do time, né? Que vinha aí, por exemplo, como líder absoluto do grupo, também líder geral, e de repente nos últimos 2 jogos aí apresentou um empate, né, com o Joseense, também perdeu de 1-0, né, para o Amparo, e aí caiu para a 3ª posição. O que está acontecendo com a equipe? Eu acho que nessas 2 rodadas aí que passou, a gente faltou realmente fazer o gol. Eu acho que contra o Amparo a gente não teve um bom desempenho, a gente falhou em algumas coisas que a gente vinha fazendo, né? Principalmente a parte de movimentação, a parte de criação. Mas contra o Joseense não, contra o Joseense foi um jogo quase que perfeito, então eu acho que faltou apenas o gol. Principalmente no último jogo, uma pena a gente não ter vencido o que a gente merecia pelas chances criadas. Entendi. Agora no próximo confronto contra a União Mogi tem um desfalque de um jogador importante que é o Lucas Lima. Aliás, o Lucas Lima, né, das vezes que ele não participou aí do elenco, também o time apresentou um resultado não satisfatório. Não sei se isso tem alguma relação, queria que você falasse, ou se isso acaba preocupando também para o próximo jogo, ou tem aí também jogadores como o Pedrinho que pode substituí-lo, não sei. O Lucas é um jogador jovem, talentoso, né, e a finalização dele é muito boa. Então ele vinha numa crescente, vinha fazendo quase todo o jogo, ia fazendo seu gol. Então acho que isso, nesses 2 jogos, de repente tenha faltado um pouco desse
finalizador, né? O Robinho voltou também, estava um pouquinho fora de ritmo, mas já vem melhorando a semana, também é um grande finalizador e pode suprir a ausência do Lucas, né? Ele está trabalhando para isso, é um jogador que veio para isso, né? Veio para jogar também e fazer os gols. A gente trabalhou muito a finalização essa semana, está trabalhando ainda, né? Não acabou a semana, então acho que lá vai dar certo e alguns jogadores que vêm falhando na finalização vão melhorar e vão conseguir fazer o gol. E garantir essa tão sonhada vaga, né, que é preciso para passar de fase. Muito obrigada pela entrevista, viu, Ricardo? Boa sorte aí para o time todo aí nesse próximo confronto do União Mogi e um jogo de cada vez, né? Um jogo por vez. Com certeza, um jogo de cada vez, vamos pensar, vamos atingir nossas metas aí na pontuação. E logo aí já vamos conseguir essa classificação. Obrigado. Ok, obrigada pela entrevista. Sandra Riva, para os donos da bola. O São José, que estava lá na liderança do Grupo 4 por tanto tempo, de repente despencar para a terceira posição, não está muito legal, né, Carmo? Tá precisando melhorar aí, correr atrás da Vitória. Vitória tem pernas longas por causa dos 3 pontos, e aí ele perdeu em 6 pontos, ele ganhou 1, e os adversários foram crescendo, né? Para o jogo de domingo, o Thiago, igual Brasil e Costa Rica, hoje a obrigação da Vitória era todo o Brasil. Sim. O Brasil tinha a obrigação de ganhar o jogo, de qualquer maneira ganhou, 2-0. O São José domingo tem a obrigação de ganhar o jogo. Ele tem mais time, tem uma classificação bem melhor do que do União de Mogi. E se na Copa do Mundo a gente está vendo dificuldade já para ganhar o jogo, imagina num campeonato sub-23 da 4ª Divisão Paulista. Então o importante é vencer o jogo, que seja 1-0, 2-1, a defesa está indo bem. O importante é ganhar o jogo. Com a vitória, voltar com a vitória. E essa vitória, a gente vai ver aí, a gente tem os jogos, a classificação. Vamos ver a tabela aí, põe no ar. Primeiro na tela a gente comenta. Esses são os jogos do fim de semana. Josense Atlético de Mogi não conta, os dois já estão eliminados. Amparo e Guarulhos. O Amparo ainda briga pela 4ª vaga. O Guarulhos, que vem de uma belíssima vitória fora de casa sobre o Paulista, é o líder do grupo, mas terá dificuldades lá contra o Amparo. Flamengo e Paulista, jogo do 4º contra o 2º colocado. Então, isso tudo pode ajudar o São José. O São José, ele vai entrar em campo domingo, sabendo os 3 resultados dos jogos que serão amanhã. Então, ele ganhando do União de Mogi, provavelmente ele vai assumir a liderança do grupo, que eu acho que o Guarulhos não vai ganhar do Amparo, pode empatar, e Flamengo e Paulista não vai tirar ponto do outro. Acho que o Paulista está caindo agora. O Paulista, a exemplo do São José, que não ganha 2 jogos, o Paulista está pior ainda. Nesse segundo turno ele caiu. Ele teve uma queda vertiginosa, até que já liberou alguns jogadores, não sei como é que está. Então, o São José ganhando do União de Mogi, ele pode recuperar a ponta da tabela e praticamente deixar a classificação acertada, né? A classificação nós vamos ver agora aí, ó. Tem aí? O Guarulhos 25, Paulista São José 23, Flamengo 22. Então, quer dizer, se o Guarulhos não ganha do Amparo, empata, ele vai 24. São José ganhando vai 26. E o Paulista pega o Flamengo, né? A não ser que o Paulista ganhe também, ele tem vantagem no saldo de gols sobre o São José. Mas uma vantagem de 1 gol só também. Então, o São José pode recuperar e, mais do que isso, garantir a classificação para a próxima fase, pelo menos pensando numa 4ª vaga. A matemática diz que com 24 pontos, um time se classifica. Isso aí aconteceu nos últimos anos. Mas sempre tem uma diferença de um grupo em que o time pontua mais, o outro fica lá atrás, como o Atlético de Mogi, não distribui tantos pontos, aí pode ficar um pouco mais complicado. Mas o time tem bola e não pode pensar no outro resultado. Thiago, contra a União de Mogi domingo, você viu a classificação do União aí, penúltimo colocado, você não pode, você tem que, a velha história que a gente comenta aqui, respeitar o adversário, afinal de contas lá estarão 11 jogadores querendo a vitória, mas respeitar, mas passar por cima, ganhar o jogo é uma vitória fundamental para o São José. Uma derrota em Mogi, ou mesmo um empate, e um resultado desse, qualquer um desses 2 resultados, vai complicar a vida do São José em termos de classificação, porque depois ele pega Paulista e Flamengo. Sim. Paulista em casa, Flamengo fora, mas são times que estão melhor colocados. Então é bom ganhar o jogo no domingo. Tem bola para isso, tem condições, mesmo com desfalques, jogar e voltar de Mogi com uma vitória para ficar mais tranquilo. Já comprovou, né, que tem jogadores muito bons aí no elenco, então tem chance sim. E preparar bem o time para a segunda etapa, não sei se vai ter novidade para domingo, jogador novo que estava para chegar, documentação enrolada, aquela coisa toda, vai ter que se reforçar, em se classificando para melhorar o setor de criação e de ofensividade. Mudar de assunto rapidinho, olha só, o São José Vôlei anunciou a contratação do novo treinador para a temporada 2018-2019, perdão. William Santamaria tem 33 anos, já trabalhou no São José e volta depois de atuar no Porto de Portugal, onde foi campeão da Taça de Portugal. Boa sorte então a ele e a toda a equipe nessa nova fase, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho no próximo bloco tem a decisão da 3ª Copa Band de Futebol Master, Liga Ouro de Basquete e muito mais informações para você. Até já!